E aí galera, aqui é Keno Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Hataraku Saibou Black, que meu amigo, que final maravilhoso. Eu não tava assistindo, dei uma parada aí de assistir, porque simplesmente tava com a agenda meio complicada, não consegui postar os vídeos. Mas agora aqui a gente vai fazer um resumão e dar prioridade ao final, o episódio final que vimos aí recentemente. Eu gostei muito do que eu vi, a adaptação foi muito boa e mais uma vez eu posso dizer aqui, foi muito melhor do que o próprio material original. Não no quesito da adaptação ser fiel em questão visual, né? Porque eles censuraram, mudaram algumas coisas. Mas mesmo assim, em questão de adaptar de forma a ter um final com um clímax bem legal, eles conseguiram fazer da melhor forma possível e até mesmo isso tornou a história até melhor. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance da nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Enfim, vamos falar sobre o anime. Vale lembrar que eu vou fazer até mesmo chance para a nova temporada desse anime. Eu vou fazer uma análise aqui com vocês. Outro dia eu posto sobre isso, vou recolher alguns dados. Mas enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, o personagem principal ele passou por bons problemas, né? A gente viu que o seu melhor amigo acabou morrendo e no que isso aconteceu, ele de fato simplesmente entrou numa profunda depressão e ele não queria trabalhar mais. Boa parte do episódio 11, que é o que eu estou comentando agora, ele é bem focado na Glóbulo Branco, mostrando o dia a dia dela e o que ele está enfrentando sem a aparição do protagonista. Onde até mesmo a gente vê que aparece lá uma parada feito um cristal bem grande que começa a causar problema e na verdade ele já causa até mesmo uma inflamação no corpo que não era para acontecer, começa a dar maior desastre, coisa ruim pra caramba. Mas eu vou me ater aqui no principal, que é o protagonista e como ele tá bem triste, chegando ao ponto de que quando ele sai da casa porque a sua vizinho, ou pelo menos a célula lá que vive perto dele, aquela coroa, chega a chamar e dizer que é perigoso ele ficar ali e ele sai vagando, simplesmente o intuito dele é se matar, de tão mal que ele tá e de tanto que ele se culpa por o seu amigo ter morrido. E o interessante de tudo isso é que tem uma hora que até mesmo ele encontra que eu acho que seria a namorada, a paquera ali do loirinho, porque a mulher, ela sempre chamava o cara pra tomar chá, e eu acho que ela chamava pra fazer mais que isso, porque ela até mesmo fala, né, que ele sempre ia pra lá, sempre conversava com ela, passava um tempo junto, ele sempre ficava namorico, é a ideia que dá. Hoje até mesmo a gente acaba vendo que ela começa a falar que ele gosta muito do protagonista, acha o protagonista um cara muito top e faz com que ele melhore. E até mesmo chega a dizer pra menina que ele sempre conversava que sim, ele é o cara que ele precisa estar junto porque ele melhora a sua vida, faz dele um cara melhor, faz ele crescer na vida. E mano, isso chega a doer muito no protagonista, mas é importante ver isso para o protagonista começar devagarzinho acordando para ver que o protagonista não tá errado, ele não tem que segurar toda a culpa ali, porque o próprio amigo dele se espelhava nele, de tão bom que ele era, de um cara tão assim pra frente, que fazia as coisas além do seu alcance, mas tentava ali sempre se melhorar. Então isso era um lado positivo, mas ele não conseguia, ele simplesmente via coisas ruins naquilo. O fato do amigo dele achar ele uma boa pessoa fazia ele ficar mais triste ainda, porque não conseguiu salvá-lo. E aí ele acaba dizendo, né, pra menina que de fato deu tudo errado e tal, e ela até mesmo chora, mas na frente a gente vê que ela fica triste pra caramba e pensando no cara que ela gostava, provavelmente. Enfim, ele também tenta se matar, vai para uma área de descarte de células, onde até mesmo o cara explica, né, que aquele descarte ali é para células que literalmente elas são descartadas por fazer seu serviço e não poder trabalhar mais, e não para servir de matar gente que pode trabalhar. É um negócio bem absurdo, também ele grita com o cara. E no fim das contas tem um momento de revolta de geral ali, influenciada pelo protagonista, que é ele batendo nas coisas, quebrando tudo, tentando avisar o corpo, mostrando pro corpo, inflamar tudo, qualquer coisa que seja, que simplesmente ele tem que parar, ele tá matando geral, o corpo tá morrendo. Mas o corpo não para, o corpo não desiste, continua a se cuidar de forma desleixada, engordando, passando mal, tendo problemas de inflamação, agora tava com gota e tal, e até mesmo no momento desse desespero todo, também a Glóbulo Branco estava desesperada, mas ao ver o seu amigo desesperado, ela acaba voltando a si e vai confortar ele, que até mesmo chega a ajudar ela, e ela abraça ele, né, e começa a dizer que não adianta fazer isso,
O que eles têm que fazer é trabalhar e tentar fazer com que o corpo sobreviva. Porque no fim das contas, só quem pode mudar aquela situação é o cara, é o próprio corpo, é aquele ser humano ali, onde eles vivem. Simplesmente aquele corpo ali é o único que pode mudar aquela situação. O que eles têm que fazer é só trabalhar e tentar manter tudo funcionando da melhor forma possível para eles sobreviver. Muito tenso, velho, muito tenso. E o protagonista continua a chorar. Mas depois dessa boa explicação ali da própria Glóbulo Branco, que diz que a culpa não é dele, não deveria carregar tudo, até mesmo ele lembra das palavras do amigo, ele começa a voltar a trabalhar, ele pede desculpa e ali vai com um novatozinho, né, que é aquele que tem as manchinhas, com justamente os outros também veteranos e tentando trabalhar. Só que dá tudo errado, porque começa um grande problema. E aí é que tá a parte importante para um grande final dessa saga, dessa primeira temporada, porque essa parte eu acho que é no episódio 8 ao 12, se eu não me engano, que é esse arco final aí, que começa a dar tudo errado, e inclusive o protagonista, ele volta a trabalhar e tem logo ataque cardíaco, aquele bronca toda. E isso aí acontece bem cedo no mangá, porque praticamente todo o mangá é num corpo completamente destruído, muito mais destruído do que ele tá agora. E aí o que acontece é que a gente vê que sim, o protagonista volta e até mesmo começa a trabalhar, ajudar ali o novato, e quanto mais ele vai trabalhando, ele vai vendo coisas terríveis, o corpo quebrando, as artérias se destruindo, coágulos se formando, as coisas vão ficando cada vez pior, até mesmo o coração começa a falhar, porque a artéria coronária fica fechada e já era escuridão para todo lado. Mas antes que isso aconteça, a gente vai ter uma coisa interessante que eu nunca tinha visto nos outros, né? Que é justamente um conselho, como se fosse os proprietários, presidência ali de uma empresa. Mas na verdade é o cara que dá o alerta e explica que tipo, o coração vai parar e ali vai parar todo o funcionamento do corpo. Ele sai falando para todo mundo em desespero. Enquanto tem um desespero também a galera que aceita, né? Que tipo, já tá cansado de trabalhar mesmo, então eu vou parar, não vou fazer mais nada, tô nem aí e acabou-se. E a gente vê que muito disso acaba afetando o protagonista, mas o protagonista, como ele já tá com um pensamento já normal que ele sempre tem, que é sempre um cara positivo, ele começa a querer pensar em melhorar a situação. Ele fica num lado destruído da situação e os outros também ficam separados, até os protagonistas se separam. E aí, nessa situação toda, o que se tem é desespero, porque não tem o que a galera fazer. Cada vez mais vai piorando a coisa. E no final das contas, o que resolve é, no caso, eles ali esperando, pedindo força, tendo fé, e o cara sendo socorrido por algo externo. Como eu sempre falei, né? Esse corpo sempre é ajudado por algo externo. E dessa vez, primeiro a gente tem ali as massagens cardíacas, né, para poder tirar ali o problema, para ver se volta a bater o coração, e até solta um efeito, ele começa a filibrar ali o coração, bater rápido demais, e isso é complicado. E no que rola isso aí, a gente vê que as esperanças começam a se alinhar e mais aumentar. E no momento que usa um desfibrilador, tudo volta ao normal, né? Eles conseguem ali ter, no caso, o coração voltando. E, mano, é muito legal, o clímax, a tensão, tudo que acontece é da hora pra caramba. E isso acontece em 3 episódios. Eu falo bem resumido aqui tudo que rolou. Mas o fato é que eu achei muito massa tudo que rolou. Desde a época onde a gente viu o protagonista no lixo, depois do seu retorno, as pessoas começando a se inspirar nele e até mesmo ele lutando para poder fazer as coisas funcionar. No fim das contas, a gente vê que tudo volta depois do grande desespero, as pessoas pensando que ia morrer, que o corpo realmente já era, até mesmo eu pensava que isso ia acontecer. E aí o que rola é que a gente acaba vendo que de fato o corpo volta ao normal e passa-se um tempo. E no que esse tempo passa, a gente vê como o corpo ficou e o corpo fica maravilhoso. O cara, depois que quase morreu, finalmente acordou pra vida e começou a se cuidar. Então o corpo ele não era de um cara muito velho, ou pelo menos não parece ser. Simplesmente o problema é que o cara era nojento pra caramba. O cara só fazia coisa errada. E aí o que acontece é que a gente vê que todo mundo fica bem. Eles conseguem entregar oxigênio, as coisas começam a funcionar, a gente vê que tudo fica limpo, bonito pra caramba, até mesmo tem momentos mais românticos entre a Glóbulo Branco e o protagonista, né? Que tem uma hora que ele chega a dizer que queria ser como ela, mesmo sendo um Glóbulo Vermelho, ele queria ser assim e tal. E aí ela se sente com vergonha pra caramba, eu não sei que relação teria isso e por que ela se sente tão envergonhada. Será que tem alguma conotação com alguma reação celular? Pode ser, mas enfim, o fato é que a gente acaba vendo que eles têm um momento legal, o seu amigo chama ele para trabalhar e no meio disso tudo, como tá tudo muito bem, eles são puxados para outro corpo.
corpo esse que tá bem destruído. E aí é que a gente vai encontrar muitos personagens novos, vai mudar completamente todo o teor da coisa. Lembrando que a gente viu em Hataraku Saibou, o normal, que teve ali outras células que chegaram de outro corpo e até mesmo ajudou, no caso, o corpo da obra principal. Pronto, agora a gente vai ver o lado das pessoas que entram em outro corpo e não das pessoas que recebem sangue adicional. Eu achei isso interessante, essa pegada aí, e tô muito curioso para ver o que vai rolar de fato no próximo corpo. Eu já dei uma olhada no mangá, tem outros personagens bem da hora, tem uma pirrainha que é um goblin branco lá que é muito da hora também, e no fim eu quero muito ver o que vai acontecer, porque os dois foram, tanto a Goblin Branco como também o protagonista foram pra lá, e creio que o outro também foi, né, que é o amigo dele. Enfim, vai ser treta, quero ver como é que vai se comportar tudo. Eu gostei que da primeira temporada eles passaram para outro lugar mais difícil, mais ameaçador, porque ali simplesmente faz com que eu pense na situação daqui para frente, qual vai ser a treta, como vai ser lidar com aquilo. Não acabou ainda, não é a finalização. A gente sabe muito bem que o anime ele pegou bem fiel, ele conseguiu adaptar os capítulos devagarzinho, ele não foi cortando coisa. Então, por ele não cortar a coisa, o que a gente tem é que eu acho que ele dá para fazer 2 temporadas ainda, ou até mais. E se você olhar pelo material original, tem bastante coisa para ser adaptado. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acharam desse episódio final, no caso de toda essa saga final, né? Porque realmente os 3 episódios, eles combinam completamente. Eu curti pra caramba, velho. Essa reta final foi muito legal. Agora eu quero saber a tua opinião, o que tu achou, o que você achou dessa treta toda. Quero tuas opiniões aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!